Configurar o seu Porsche 911 pode ser a experiência mais próxima de você voltar a ser aquela criança perdida naquelas sorveterias que tem 20, 30 opções de sabores e 50 opções de coberturas entre balas, confetes, bijus, caldas, fios de ovos e tudo mais que você pode imaginar. E aí aquilo lá, né? O moleque, antes de querer provar todos os sabores, tudo ao mesmo tempo, pega o copo e enfia lá tudo que dá, faz ali a rapa geral e no final termina com aquela overdose de açúcar de sabor indecifrável que o pai acha horrível, mas no final ele faz o carinho no moleque e fica feliz porque no final das contas talvez seja isso que importa. Como toda marca de exclusivos, a Porsche se ligou numa coisa: o mundo quer exclusividade e personalização. O Macan, o cara até aceita ir lá na concessionária, se encontrar um carro de uma cor e com alguns equipamentos que lhe agrade e levar aquilo que está lá no estoque. Agora, o 911, poucos são os que não são configurados de forma individual. Frente a tudo isso, você acha que a Porsche vai ali perder tempo discutindo o seu gosto? Muito pelo contrário, eles usaram a exata técnica da sorveteria. Um mar de opções de caldas, fios de ovos, coberturas, balas e confetes para você e você que tem o critério na hora de montar um carro de bom gosto. Mas é claro que a Porsche, sendo a Porsche, vai oferecer um universo de opções de performance. Então você vai encontrar eixo traseiro esterçante, sistema de barra estabilizadora com bieleta ativa, amortecedores ativos, kits aerodinâmicos, escapes esportivos e um monte de coisa. Mas se o segredo da receita de um restaurante não está nos pratos, mas sim nas bebidas e sobremesas, no caso de marcas como a Porsche, o segredo da grana está nos frufrus. E eu vou te falar, o catálogo de opções dos caras tem muitos, mas muitos frufrus para você escolher. Você quer que esse triângulozinho aqui, ó, esse pequenininho aqui, seja de fibra de carbono? A Porsche faz. Quer que esse logotipo aqui seja preto brilhante em vez de fosco? Claro que a Porsche faz. Você queria que essas aletas fossem da cor do carro ou preto brilhante? Pagando bem, que mal tem? Quer um adesivão personalizado aqui na porta? Claro! Quer trocar essa soleira aqui por uma frase personalizada e iluminada? Ou talvez colocar couro legítimo aqui nesse pedaço da soleira? Claro, meu amigo! Mas você quer muito couro na cabine, você que tem couro até nas aletas de ventilação, na porção inferior do painel e mais do que isso, você quer que esse interior seja todo em couro nas cores azul bebê e vermelho cereja? Pagando a Porsche Exclusive Manufacturer, sim, você consegue montar exatamente dessa forma. E claro, sem falar o famoso PTS Paint to Sample, que aí você consegue escolher entre o universo de cores históricas da Porsche ou mesmo mandar uma amostra para os caras daquele Hot Wheels que está na sua estante e os caras vão fazer uma reprodução exata da cor que você quiser. E só nesses itens estéticos que eu falei agora há pouco, sem falar a parte de performance que eu falei um pouquinho antes, você já gastou mais de 200 mil reais. E eu não estou exagerando não, é literalmente mais de 200 mil só nessa lista de coisas que eu falei. Quando a gente olha para o configurador de um 911 Carrera GTS como esse, a gente está falando de aproximadamente 150 opções, você me ouviu direito, 150 caixinhas onde você pode ticar e adicionar um opcional. É verdade que um ou outro pode ser excludente, mas mesmo assim, no final, não é difícil você terminar com um carro que vai terminar com 500 ou 600 mil reais em opcionais. Lembrando que o valor desse carro aqui na base é 1 milhão e 55 mil. É uma estratégia de negócio genial, porque o cliente gasta uma grana preta feliz da vida com um carro personalizado e a marca consegue um markup incomparável na indústria. E outra coisa que é muito legal vai justamente a existência desse configurador 100% aberto. Aqui no Brasil, inclusive, é muito raro a marca de exclusivos abrir dessa forma. Permite que meros mortais como eu ou você sonhem e monte a configuração que você quiser. Também facilita a vida de quem está interessado no carro, porque realmente é muita opção que está disponível. A Porsche literalmente deixou a metralhadora na mão da galera, ou seja, é a criança na sorveteria. Precisa de muito critério para realmente fazer um carro bem feito e nisso nasce de tudo. Carros que são extremamente extravagantes e configurados com o ó do mau gosto, carros que são aparentemente simples, mas estão bem complexos, vários detalhinhos ali que são muito bacanas, e carros que são sóbrios, mas que têm uma cor muito chamativa e parece que são muito caros, mas na verdade foram montados com inteligência e ficou algo muito coerente. Mas agora vamos para o assunto principal do vídeo, que é como montar um 911 Carrera GTS bacana. Eu abri o configurador e montei o carro que seria ideal para mim, mas seguindo 3 critérios que são bastante objetivos e que são universais também. O primeiro deles é uma questão de budget. Comecei
cortando ali o naco de dinheiro que poderia ser investido em opcionais. De 15 a 20% mais ou menos é onde fica um típico 911 carreira GTS bem montado, embora não seja um impeditivo, né? Quem quiser ir, por exemplo, para um PTS ou fazer um interior muito personalizado, realmente vai até dobrar essa conta. Mas o importante é você ter uma regra, porque se você deixar aberto, vira criança na sorveteria. Quando você põe uma regra, um limite, te força a pensar e a tomar decisões. Raramente o 911 montado com tudo que dá de opcionais termina um carro interessante. Segundo critério, procurar opcionais que tenham coerência técnica ou histórica com o modelo que você está pegando. Um exemplo é o próprio Carrera S que a gente estava falando no vídeo de avaliação desse carro aqui, que é um Carrera GTS, onde você consegue sim encher de opcionais um Carrera S para ele ficar meio parecido com o GTS, mas isso não faz o menor sentido, porque você vai gastar mais dinheiro e ainda vai ficar sem uma série de itens, como por exemplo os freios do 911 Turbo, que só o GTS tem, o Carrera S você não consegue equipar. Então você precisa de coerência técnica. Um carro como esse aqui, o Carrera GTS, faz sentido você partir para uma suspensão mais agressiva, ou pacote de alívio de peso. Agora, faz sentido você pegar todos os opcionais de suspensão e eixo traseiro estressante num Carrera S? Talvez não faça tanto sentido. Coerência histórica também é importante. Se você pegar uma cor de alto impacto, por exemplo, aquelas que fazem referência ao Carrera RS original, lá de 73, verde, amarelo, enfim, laranja, são cores que são tipicamente associadas aos GT3, GT2. Você pode sim montar um carreirinha com essa cor, mas talvez fique um pouco pretensioso. Então, se você fizer essa escolha, saiba que pode ter essa consequência. Por fim, o terceiro critério que eu usei é montar um carro que fosse a minha cara, mas que fosse ainda comercialmente atrativo, ou seja, um carro configurado de uma forma que também ficasse interessante para o público consumidor de forma geral daquele modelo. No final das contas, pessoal, ninguém gosta de perder dinheiro ou de ficar com um carro travado que não consegue girar de mãos. Então vale a pena você tomar cuidado com o excesso de personalização, especialmente o Exclusive Manufacturer no interior e o PTS. Se você for escolher essas opções, eu geralmente aconselho você a dormir em cima daquela escolha. Monta daquela forma que você quer, dorme, deixa passar uns dias, volta e olha para ela para ver se é realmente o que você quer. Com esses três critérios satisfeitos, eu deixei ali um espaço para uma outra escolha de gosto mais pessoal, um outro frufruzinho, mas de forma geral foi um carro bem enxuto que eu montei, até porque esse aqui é um GTS, ele já tem essa proposta de ser um carro mais esportivo, mais agressivo, então pendurar coisa demais eu não acho coerente tecnicamente. O link para o configurador eu deixei em destaque na área dos comentários. Eu quero que vocês montem o carro de vocês e também comentem o que vocês acharam da minha configuração e o que você faria diferente. Vamos lá. Vou começar pela cor, pessoal. Eu peguei uma cor de catálogo convencional, tá? Eu sei que tem tantas opções ali no PTS e tudo mais, mas eu encontrei uma que me agradou, que foi o cinza crayon. É uma cor especial, tá? Então não é uma cor sem custo adicional, ela vai adicionar R$ 20.752. Eu gosto dela porque ela é uma cor que denota esportividade, ao mesmo tempo ela não é cheguei, e eu sei que tem gente que, ai, mas nossa, lembra Nardo Grey, não sei o que. Ela é bem mais clara, e de verdade eu não me importo com a opinião dos outros. Eu acho que faz sentido para a proposta do carro, justamente porque eu falei, cores de impacto eu associo a GT3 RS, GT2 RS ou mesmo um Carrera T que tem essa proposta mais purista. Sim, até encaixaria no GTS, mas sendo ele ali o carro que está abaixo do GT3 RS ou mesmo do GT3, eu preferi ir pelo caminho mais sóbrio, tá? Então cinza crayon no meu GTS. As rodas eu manteria as Turbo S que vem de série no Carrera GTS. Essa que vocês estão vendo aqui são a RS Spider, né? Eu até gosto do desenho delas, mas eu acho que o desenho da Turbo S combina melhor com as linhas da proposta desse carro aqui. Tem um detalhe que eu vou ser franco com vocês, eu não gosto muito no mundo prático, no mundo real, que é o tal do center lock, essa travinha central aí, porque na hora de você usar por conta própria, isso aí é um pouco caótico, né? Envolve um esforço até maior. Mas de qualquer forma, eu acho que é bem coerente com a proposta do carro semipista. Agora tem um outro opcional que é o seguinte, é um pacote que chamava Lightweight, agora eles chamam de Rally Design, que eu acho que é quase mandatório que quando a gente está falando desse GTS, porque a proposta é esportiva e é um opcional especial para esse carro de alívio de peso. Só que olha só a cifra, R$ 64.254. Só que eu acho que esse é um tipo de opcional que acaba agregando valor ao carro, tanto para a sua experiência ao volante, quanto na questão aí de mercado, né? O que a gente está falando aqui? A gente está falando de bancos de fibra de carbono, bancos tipo concha, né? Vão ter um apoio lateral maior.
eliminação do banco traseiro, os tais, os vidros lightweight, que são mais finos, tem até uma película acústica, mas não se engane, eles transmitem mais ruído do que os vidros convencionais. O alívio é até pequeno, 5 kg, mas vai lembrar, é num ponto de centro de gravidade mais alto, tá? Vai ter menos isolamento acústico ainda, bateria de lítio pequenininha, alguns direcionadores de ar no assoalho e também vai ter algumas melhorias aí na parte do spoiler traseiro e a inclusão do eixo traseiro esterçante, que vai ajudar muito na entrada de curva. Em manobras também vai ajudar, porque abaixo de 50 km por hora ele vai esterçar para o lado oposto, né? Então você vai ter um carro como se tivesse diminuído de entre-eixos, como se fosse grande, né? Um carro de 2,45 de entre-eixos. Mas ajuda bastante para manobrar. E aí em curvas, em velocidade maior, acima de 80 km por hora, ele vai esterçar para o mesmo lado, se não me engano até 1,5 graus, o que muda muito a atitude do carro no turning. No momento que você vai chamar ele para dentro da curva, o carro vai inteiro de uma vez. Ele não tem aquele momento de apoiar no pneu da frente e aí gerar aquele momento de rotação, aquele yaw para a traseira acompanhar. O nosso 911 já faz isso muito bem, mas com o eixo traseiro estressante ele faz ainda melhor. Eu sei que é muito dinheiro, mas se você considerar que só os bancos de fibra de carbono custam metade desses 64 mil reais e o eixo traseiro estressante custa 17 mil reais, no final esse kit Rally Design acaba valendo a pena. Tem um opcional que você não pode ficar sem no GTS em especial, que é o Front Lift, o kit de elevação do eixo dianteiro, que também é ativado por GPS, então você consegue salvar a localização para você não ficar precisando subir toda vez que você for passar por aquela valeta ou aquele obstáculo, porque vai lembrar, o GTS tem um lip e um para-choque que projeta um pouquinho mais para frente, então o ângulo de ataque dele é pior do que o Carrera S, até em valeta de shopping você consegue raspar o carro, então você tem que tomar cuidado e usar bastante esse recurso, então não dá para se livrar, ele agrega peso, eu não gostaria de usar, mas não tem como se livrar disso aqui. Então front lift é mandatório para um Carrera GTS. Agora vamos para os frufrus, as coisas desnecessárias, mas que eu escolhi porque eu simplesmente achei legal. Eu acho um absurdo a Porsche não incluir num carro como esse o painel revestido em couro. Vou ser bem franco, eu acho uma sem vergonhice, mas é assim que os caras ganham dinheiro, né? Então, quando você pega o opcional, que aqui nesse caso é o Racetex com couro, que vai adicionar couro não só no painel, mas também nas laterais do console, na porção superior das portas, fica bem mais luxuoso, é verdade, né? Mas a gente está falando de R$ 30.398. Sacanagem, eu acho, né? Mas calma que piora um pouquinho. Outro frufru que eu acho muito legal, esse é funcional até, o AeroKit, que é essa asa que vocês estão vendo fixa, né? Eu não acho muito elegante, na verdade, esse spoiler móvel. É um recurso bonitinho, legal e tudo mais, mas eu acho que ele fica muito mais vistoso com esse aerofólio fixo. E é legal que ele tem uma proporção discreta, né? Então ele não vai ter aquela pretensão de querer dizer que é um GT3, mas ao mesmo tempo dá uma proposta um pouco mais esportiva. O AeroKit em si custa 12 mil reais, não é tão caro, mas quando você quiser ele e alguns outros componentes em preto brilhante, essa soma passa para 35.495 reais. Dá para passar uma raiva aí quando você vai montar seu carro, né? Mas não tem jeito. Vai incluir o que em preto brilhante? Capa de espelho, as rodas também passam a ser preto brilhante, o splitter, saias laterais, enfim, coisas que na verdade já deveriam ser preto brilhante, mas que é uma forma de os caras adicionarem um markup aí na cobertura, né? Pinças pretas também é um frufru, mas enfim, o carro é todo crayon, todo cinza e preto. Eu achei estranha a pinça vermelha, mas essa simples opção vai adicionar R$ 6.280, só para você mudar a cor da pinça. Nenhum benefício em termos de performance. Os cintos, que podem ser pretos se você quiser, mas se você quiser na cor do carro, felizmente nesse caso tem, R$ 3.367. Soleiras de alumínio escovado e iluminadas, acho que dá um charmezinho a mais, sem personalização, tá? Escrito 911 Carrera GTS, R$ 5.461. Esse aqui, dependendo do dia que eu estiver olhando, talvez eu risque opcional, tá? Esse aqui não é uma certeza absoluta que eu incluiria ou não. E é isso, caras. Com tudo isso aí que eu falei, a gente chegou em um pouquinho mais de 180 mil reais em opcionais. Então ficou muito dentro ali da média de 15% a 20% em opcionais. Vai terminar com um carro de 1.200.000 e pouco, é verdade. Mas é fácil pegar essa configuração que eu falei para vocês agora, que é bem sóbria, né? 9 opcionais. Você consegue dobrar isso com 2 seleções. Um PTS, quero uma cor ali de um Carrera RS antigo, ou a cor de uma miniatura, ou a cor que eu tenho ali na minha cabeça, ou não sei o que. E fazer um couro Exclusive Manufacture, todo forrado ali, painel, porção inferior do painel, enfim. Só nisso aí você consegue dobrar esse valor aí de opcionais que eu comentei. Então notem como é fácil de você chegar perto de R$500.000 em opcionais e um Carrera GTS.
Agora vamos falar de alguns opcionais que eu dispensei, mas que podem ser legais para você porque ficam interessantes num Carrera GTS. Eu dispensei o tanque de 90 litros porque eu prefiro andar com um carro mais leve. Se eu não me engano são 64 litros no tanque original, tá? Mas, cara, se é um cara estradeiro, mora interior, não gosta ali de ficar parando toda hora, é um opcional que eu recomendo até porque é muito barato, R$ 1.500. Eu dispensei o som Burmester High-End de R$ 24.000, simplesmente porque eu achei esse da Bose já excelente. Vamos lá, né? Um carro desse aqui você vai querer curtir com a música mecânica, né? Então, a experiência sonora, acredite, aqui já é excelente, você não precisa gastar esse dinheiro. Um ponto que talvez seja meio polêmico, eu dispensei o PDCC, o PDCC, né? O que eles são? São atuadores eletrohidráulicos que ficam no lugar das bieletas ali da barra estabilizadora, tá? Em teste eles vão atribuir um pouquinho mais de conforto em piso ruim, porque vão trabalhar relaxado, como se estivesse quase sem uma barra estabilizadora. E quando você estiver numa situação de performance ali, enchendo o cano, eles vão ficar mais firmes, né? Por que eu dispensei? Sendo um carro de proposta um pouco mais purista, eu acho que faz sentido e eu acho que isso vai fazer mais diferença em carros grandes, um Cayenne, um Panamera, enfim. Num carro esportivo que já tem uma estabilizadora bem dimensionada, um centro de gravidade baixo, eu acho que é algo que você consegue conviver bem, tá? Mas aqui é um ponto meio polêmico, né? Tem gente que não consegue viver sem o PDCC, então no meu caso, tá, gente, eu acho irrelevante e eu acho até que ter o PDCC talvez ajude aí alguma questão de revenda, tá? Eu dispensei tudo que é detalhinho, o acessório externo em fibra de carbono, incluindo o teto, que é opcional de R$ 27.000, que a Porsche meio que dá uma empurrada ali, quando você escolhe o pacote Rally Design, ele meio que tenta entrar junto ali e você consegue desselecionar ele depois, tá? Por que eu excluí? Bom, caras, em primeiro lugar porque o alívio de peso é irrelevante. Eu sei que é um ponto muito alto, é o ponto mais alto do veículo, tem um centro de gravidade, mas é só a folha externa. E esse carro aqui já tem folhas muito delicadas, então é um alívio irrelevante, tanto que a Porsche nem menciona o quanto de peso que realmente você perde. Mas um outro motivo é que eu acho que fibra de carbono no GTS, no meu caso pelo menos, vai deixar aquele ar meio pretencioso, sou race car e tal. Não, eu queria um carro com a pegada esporte, então é preto e crayon no tema externo, sem fibra de carbono, tá? Mas aquilo lá, um teto de fibra de carbono pode ser algo desejável sim. Dispensei adesivos Motorsport, que tem no capô, adesivo lateral da Porsche, logo em preto brilhante. Aliás, tem que tomar cuidado com as opções, que cada clique desse é 3 mil, 7 mil, 5 mil. No final é fácil você torrar 20 ou 30 mil reais em opcionais que talvez deixe o carro até um pouquinho brega. Então vale a pena você ir com muita calma aí nos adesivos desses opcionais pequenos, tá? Dispensei o interior 100% em couro, né, que dispensa esse Racetex, que é esse tecido parecido com o Alcantara, porque para mim isso aqui é a cara do GTS, né, o volante, essa seção central dos bancos aqui em Racetex, então tirar isso eu acho que não faz o menor sentido, né, mas olha só como são as coisas. Você pode de repente fazer um GTS meio Gran Turismo, sabe? Azul marinho metálico, verde metálico, de caramelo, whisky ou mesmo um beijinho mais claro. Vai ficar super chique e vai ficar interessante. Então pense nisso também, né? Você não precisa ser tão duro na forma de você compor o seu carro. Você pode ser criativo, mas tem que ter critério, tem que ter bom gosto. Eu dispensei contagiros colorido ou relógio ali que você pode atribuir a cor que você quiser também, inclusive o crayon, porque eu gosto aqui, quando o assunto é Porsche, eu gosto de uma coisa mais sóbria, tá? Eu, pessoalmente, tá? Por fim, eu dispensei toda aquela papagaiada de hadas, tá? Isso é muito legal que a Porsche, inclusive, não te empurra isso de série. Então, na área de assistente de visão noturna, que é R$ 18.000, na área de assistente de mudança de faixa, que é R$ 6.300, na área de parque assiste, R$ 8.000, lembrando que o carro tem sensor em todos os lugares e câmera traseira, então não faz a menor falta. E controle de cruzeiro adaptativo, aí sim talvez seja algo que você queira, se você for um estradeiro, porque custa R$ 13.000 e é um recurso que muita gente usa, né? Mas eu acho que não combina muito com a pegada do carro. Agora, diga pra mim como que você montaria o seu 911 Carrera GTS e comenta aí a montagem que eu fiz, essa configuração, o que você faria diferente.